Os adoradores que vieram buscar o seu milagre, dá um glória a Deus aí bem alto. Diga glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de mais uma vez subir neste altar e fazer uso desta tribuna. Que o Senhor Jesus me use nessa noite para abençoar a sua vida. Quem crer que será, diga amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Abra o seu coração, porque a palavra de Deus, ela continua sendo pregada. Título da mensagem desta noite: há quanto tempo isso está assim? Olha com carinho para a pessoa que está do seu lado e faça essa pergunta para ele: há quanto tempo isso está assim? Agora para o da esquerda, diga: há quanto tempo isso está assim? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, a partir do verso 14, diz assim as Santas Escrituras: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, a ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, verso 19. Então Jesus lhe disse: ó geração de incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E lhe trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado logo a água, o fogo e na água para o matar. Mas tu podes alguma coisa? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao ver-lhe, respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Leia aí comigo Marcos capítulo 9, versículo 23. O melhor que você puder, não para o pastor Renato, mas para Jesus. Vamos lá. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça. Meu Deus, palavras me faltam para expressar toda a minha gratidão em poder ser o portador do recado desta noite. Que tu me dê unção dobrada nesta hora, Pai. Fala, Senhor Jesus, o que a tua igreja precisa ouvir nesta noite, não o que nós queremos ouvir. Me ajuda, Espírito Santo. Dai-me poder na tua palavra, autoridade e intrepidez. Assim eu te peço e já te agradeço. Todos que creem, digam em nome de Jesus: eu vou ser abençoado pela palavra de Deus. Diga amém. O texto a qual nós acabamos de ler diz que um pai, movido por uma realidade dentro da sua casa, realidade que lhe incomoda muito, de ter um filho, nós lemos aqui, possesso de um espírito dentro da sua casa. Aquele pai está ali no meio daquela multidão, uma multidão que brigam entre si, que contendem entre si, mas aquele pai está ali. Diga aleluia.
E o que levou aquele pai ali é uma realidade que ele está vivendo dentro da sua casa por muito tempo. Em ver alguém que ele ama muito debaixo de uma possessão maligna. Nós lemos aqui na Bíblia, e a Bíblia diz que aquele pai decide então sair de casa. Eu creio que ele deva ter se desprendido de uma força descomunal, porque ele tem que carregar o seu filho junto com ele. Você está entendendo? Diga amém. Aí ele vai para aquela multidão, e a Bíblia diz que no meio daquela multidão tinha discípulos, havia também fariseus, brigavam entre si, havia contenda entre eles, mas aquele pai está ali no meio daquela multidão. Dá um glória a Deus aí por causa disso, querido. E de repente aparece aquele que é todo poderoso, aquele que já está aqui nessa noite e quer te abençoar. Creia nisso. Ele não marca a hora, não marca a data, não tem ninguém com cronograma definido que ele estaria ali naquele momento. E quando aquele pai vê Jesus, decide romper aquela multidão esta que brigam entre si, que contendem entre si, e aquele pai tem que relatar um relatório negativo para Jesus. E é muito complicado para um pai ter que descrever algo negativo de um filho. Isso é muito complicado. E eu entro na primeira parte dessa reflexão falando do relatório negativo. Diga, o relatório negativo. Repita comigo. De novo, o relatório. Versículo 16 diz assim: então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Olha aqui para mim. Aquele pai começa dizendo que tem um filho, e olha aqui para mim, eu preciso da sua atenção agora. Não é qualquer pessoa, é um filho. Uma pessoa que ele ama muito. E ele começa relatando para Jesus que um demônio pegava o filho dele, ora jogava no fogo, ora jogava na água. E esse processo de possessão faz com que o filho dele ranja os dentes. E se há algo desconfortável, é você estar do lado de alguém ranjando os dentes. E imagina de uma pessoa que você ama muito. Aí nesse processo de ranger os dentes, ele começa a espumar, a ter convulsões. Eu imagino a impotência do pai em ver o filho debaixo dessa possessão maligna, rangendo os dentes. Ele percebe que o filho espumava, e no meio a esse quadro, em ver o ranger de dentes dos filhos, as convulsões do filho que o levava a ele espumar. Você está entendendo? Diga amém. Ora o demônio jogava ele na água, ora o demônio jogava ele no fogo, porque a intenção dos demônios é acabar com a minha vida, acabar com a tua vida. E aquele pai não podia fazer nada. O pai chega
ao extremo, a pegar correntes para prender o seu filho, mas a possessão no filho era tão grande, a força daquele demônio era tão grande, que quebrou as correntes. Depois dele prestar esse relatório, essa crise existencial que ele vivia na sua família, ele diz para Jesus o seguinte, volta ao texto, versículo 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, lança por terra. Ele espuma, rilha os dentes, vai se definhando, Senhor. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Ele sai de casa, traz o seu filho, leva o seu filho até os discípulos. Senhor, eu coloquei na mão dos teus discípulos com uma finalidade de ver o meu filho liberto. Mas os teus discípulos não puderam fazer absolutamente nada. E eu quero abrir aqui o primeiro parêntese dessa noite. Existem situações dentro da nossa casa que na mão de discípulo não resolve. Não, você não entendeu. Existem coisas, situações que você está passando na sua casa que só Jesus resolve. Só Ele tem poder para resolver. Não adianta colocar na mão dos discípulos que eles não têm poder para resolver. Entenda algo nessa noite. Não é que nos dias de hoje não existam discípulos com capacidades espiritual para resolver os problemas. Não é isso. Eles até têm. Nós, pastores, até temos. Mas há coisas que só Jesus resolve e mais ninguém. Aí, sabe o que acontece? A gente insiste em colocar os problemas da nossa casa na mão de pessoas que, mesmo sendo muito espirituais, não têm condições de resolver o nosso problema. Existem coisas na minha vida, existem coisas na sua vida que só o teu Cristo resolve. Só aquele que comprou a tua alma resolve. Diga para a pessoa do seu lado: só Jesus tem poder para resolver essa situação. Eu quero liberar uma palavra vindo do coração de Deus para a tua vida nessa noite. Se você quiser, levanta a tua mão aí e recebe, queridos. É de Deus, creia nisso. Se eles não puderem resolver o teu problema, agora é comigo. Eu vou pegar e vou resolver. Assim diz o Senhor. Jesus vai fixar os olhos no pai e vai dizer assim: traz para mim o menino. Eles não puderam resolver, traz para mim o menino. Não, você não entendeu. O advogado não conseguiu resolver, nessa noite, traz para Jesus. Você fez campanha um ano todo. Sai campanha, entra uma, sai campanha, não resolveu, nessa noite, traz para Jesus. O médico disse que não tem jeito, traz para Jesus nessa noite. O teu marido ainda não foi liberto, você tem clamado, tem orado, tem buscado ao Senhor, traz para Jesus nessa noite. Diga aleluias. Você bateu em várias portas, as portas não se abriu, traz a tua causa para Jesus, que nessa noite Ele mandou te dizer: eu tenho poder para resolver. Traz para Jesus.
Traz para Jesus. Traz para Jesus. O que te incomoda nessa noite, traz para Jesus. Segunda parte, a análise de Jesus. Diga, a análise de Jesus. Diga, a análise de Jesus. Pai, traz o teu filho para mim, pai. O pai vai pegar o menino, vai arrastar o filho até Jesus. E quando o pai traz o filho até Jesus, Jesus vai poder confrontar que realmente havia veracidade naquele relatório negativo que ele passou para Jesus. O demônio jogava o filho por um lado no fogo, o demônio jogava o filho na água, porque a intenção do demônio era matar o filho dele. Jesus pôde ver que o menino tinha convulsões, espumava, rangia o dente. Dá para você imaginar a cabeça daquele pai? Jesus agora vai resolver. Mas você já viu que existem coisas na nossa vida que Jesus não resolve de primeiro? Ele até resolve se quiser, mas muitas das vezes não é na hora. Jesus vê o quadro que o pai estava relatando, havia veracidade, mas Jesus não resolve de imediato. Jesus analisa. Jesus só fica olhando. E se há algo ruim, é quando a gente quer resolver o problema logo e Jesus para analisar. Você está entendendo? Diga amém. Senhor, eu quero, mas Jesus está analisando. Senhor, é o meu casamento, Jesus está analisando. Senhor, tu não está vendo? É o meu marido, a minha esposa, Jesus está analisando. É o meu emprego que está em jogo, Jesus, mas Jesus está analisando. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus só parou para analisar, mas Ele vai resolver. Diga, Jesus só parou para analisar, mas Ele vai resolver. Diga com Ele com fé, meu irmão, Jesus só parou para analisar, mas Ele mandou te dizer que nesta noite Ele vai resolver. Diga glória a Deus. Terceiro, versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, o revolvia-se por espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Aí Jesus olha aquela cena, o menino rangendo os dentes, tendo convulsões, espumando, sendo jogado de um lado para o outro pelo aquele demônio safado. Aí Jesus olha para o pai, Jesus olha para o filho, olha para o pai, olha para o filho, olha para o filho, olha para o pai. Aí Jesus faz uma pergunta. Me tira uma dúvida aqui. Há quanto tempo isso está assim? Desde a infância, Jesus. Não, pai, tu não entendeu. Eu vou perguntar de novo. Há quanto tempo isso está assim? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Você subiu aquelas escadas para que Jesus resolva o teu problema. Mas a pergunta é: há quanto tempo essa situação está assim?
Você veio aqui empolgado porque Jesus está aqui. Diga glória a Deus, é verdade. Mas há quanto tempo está assim essa situação? Você tem uma causa que envolve a tua família. A pergunta nessa noite é: há quanto tempo isso está assim? Pai, Jesus falando, pelo quadro que eu estou vendo, eu preciso de uma resposta tua. Há quanto tempo esse menino encontra-se nessa situação? Aí o pai responde: desde a infância. Há quanto tempo você tem visto o teu filho andar em más companhia? E tu vai empurrando com a barriga. A pergunta nessa noite é no ano da abundância. Primeiro culto desse domingo à noite. A pergunta de Jesus para mim e para você é: há quanto tempo essa situação vem se deparando na tua vida e tu não faz nada? Há quanto tempo para chegar a esse extremo dessa enfermidade pegar o teu corpo e você vinha tocando com a barriga? Ah, pastor, jovem é assim mesmo. Aí, quarta parte, a resposta do pai. Versículo 20 de Marcos 9. E trouxe-lhe, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou-se com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso está assim, se sucede? Ele disse: desde a infância. O pai vai olhar para Jesus e vai dizer assim: Jesus, é desde pequenininho que isso vem acontecendo. Espera aí. É desde pequenininho que esse menino vem tendo essas convulsões, que os demônios vêm assolando ele, e agora que tu trouxe para mim, tu deixou chegar ao extremo. E essa pergunta que Jesus faz àquele pai é confrontante demais, amigo. Porque a resposta que o pai vai dar revela o período de ausência dele quando o filho mais precisava. Você está entendendo? Diga amém, amados. Será que vai ser preciso chegar ao extremo? A coisa está acontecendo do meu lado e eu não faço nada. Eu estou vendo o diabo fazer festa na minha casa, na minha família, cirandar a minha casa, a minha família, e eu não faço nada, amado. Você está vivendo um problema grande hoje, mas ele foi pequeno ontem, querido. Você está entendendo? Diga amém. Se você decidiu empurrar com a barriga, é que aquele problema era pequeno. Um problema num período da infância, mas ele cresce. Aí a gente faz vista grossa. A gente acha: pô, pastor, jovem é assim mesmo. Você sabe como é que é? Eu também já fui jovem, pastor. Quando Jesus pergunta àquele pai há quanto tempo aquele filho estava assim, ele queria mostrar a responsabilidade que o pai exercia sobre o filho.
O que Jesus, na verdade, estava querendo saber não é quanto tempo ele estava assim, o menino, mas aonde o pai estava quando ele mais precisava. Aonde nós estamos quando as pessoas que nós amamos precisam mais da gente. Há pessoas aqui nesta noite que estão passando por problemas que era muito pequenininho, mas que se tornaram enormes, grandes por causa da nossa ausência. Porque empurramos com a barriga. Deus me trouxe aqui nesse primeiro culto desta noite para te dizer: é hora de vocês tomarem uma atitude. Será que eu vou precisar chegar ao extremo, ter que ver o meu filho nas drogas, por causa de ausência? Você está entendendo? A resposta do pai é clara. Ô pai, onde é que tu estava? Quanto tempo esse menino está passando por esse problema? Ah, Senhor, desde a infância. Você está entendendo? Porque na verdade o que Jesus estava perguntando era: olha só, isso está desde lá de trás. Agora, quando o teu filho precisava mais de você, onde é que tu estava, cara? Se você está entendendo, diga glória a Deus. O problema está grande, tá, amado? Mas ele era pequeno, você tinha o controle dele. Mas aonde você estava quando o problema era pequeno? Pergunta com carinho para a pessoa que está do seu lado: há quanto tempo isso está assim? Há quanto tempo você vê o teu marido te tratar como uma cachorra e tu vai empurrando com a barriga? E eu poderia aqui abrir um leque, queridos. Você precisa nessa noite analisar a sua volta e entender que o problema está grande, não é por culpa de Jesus, é por causa da minha ausência. Porque quando era pequeno, você tinha o controle dele, você se lembra? Mas por causa da tua ausência, ele cresceu. Aí você perdeu o controle. Porque quando ele era pequeno, tu resolvia, tu trancava ele dentro do quarto. Mas só que agora o problema cresce. Cresce porque, como eu falei, eu tenho feito vista grossa. Cresce porque eu tenho me ausentado. Cresce porque na hora que eu tenho que avançar, eu recuo. Cresce porque muitas das vezes eu digo que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero me envolver. Aí sabe o que acontece? Você vai perdendo as tuas forças. As tuas forças elas vão sendo sugadas. E há pessoas aqui nesta noite que estão cansadas. E não cansadas pelo trabalho. Não é isso. Mas em viver uma situação que aos seus olhos físicos não tem solução. Ei! Olha aqui nos meus olhos, querido. Você entrou no lugar certo. Aqui tem a pessoa certa. Aqui está o ambiente propício para quem quer os seus problemas solucionados. Diga aleluia. Você vai descer aquelas escadas cantando o hino da vitória. Se você crê, diga glória a Deus. Levanta a cabeça nessa noite, querido. A tua história não vai terminar assim. Oh, desse jeito não termina, querido.
Diga para a pessoa do teu lado, não vai terminar desse jeito aí não, querido. Há pessoas aqui nessa noite que precisam ouvir essa palavra. Desse jeito não vai terminar. Diga para você mesmo, a minha vida, a minha história não vai terminar desse jeito. Jesus está ensinando para mim e para você nessa noite, querido. Para você não deixar para amanhã o que você tem capacidade para resolver agora. Se tiver que pedir perdão nessa noite, peça. Se tiver que abraçar uma pessoa nessa noite, abrace hoje. Se tiver que se retratar, de se reconciliar com alguém nessa noite, faça, querido. Não deixe para amanhã. Chega de procrastinar aquilo que Deus está te dando nessa noite, a oportunidade de resolver. Resolva hoje. É o ano da abundância. Para terminar, quinta parte, tu podes crer? Repita comigo. Tu podes crer? Jesus pergunta para o pai. O pai responde desde a infância. Essa crise que aquele pai está passando é intensa, querido. E há crises que às vezes a gente chora, que chega num determinado momento que a gente não tem mais lágrimas, amor. Porque o processo é tão desgastante que a gente entra nele, fica exaurido, cansado, sem forças, mas a gente até chora e sequer lágrimas descem dos nossos olhos, amor. Mas o texto vai dizer que depois dessa pergunta, que confronta a realidade daquele pai que ele está vivendo, até aquele momento, ele vai olhar para Jesus e vai dizer, volta ao texto, versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós dois. Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós dois. Ou seja, Senhor, essa situação, esse problema, ele está tão problemático, mas tão problemático, mas eu entendo que eu também estou com problema. Então entenda nessa noite, o problema não era só do pai, do filho, o pai também precisava de ajuda. Entenda algo nessa noite para a gente fechar isso aqui, queridos. A gente precisa entender que a gente às vezes está precisando muito mais de ajuda do que a causa que a gente vai levar para Jesus. E o versículo 23, a mesma palavra no versículo 22 que o pai libera para Jesus, se tu podes alguma coisa, Jesus vai liberar para ele a mesma coisa. Tu pode crer? Tu pode crer nessa noite? Não, você não entendeu. Você pode crer nessa noite que o teu Redentor está aqui, pode resolver o teu problema? Jesus estava falando exatamente isso. Você vem até a mim, eu estou vendo a causa do teu problema, como está complicado, e eu te perguntei há quanto tempo isso está assim. Aí você me responde, aí você vem com uma pergunta, se eu posso, aí eu que te pergunto, Jesus, você crê que eu posso?
Você crê que Jesus pode nessa noite? Porque da mesma forma que o pai pergunta para Jesus: Senhor, se tu podes, tem compaixão de mim. Aí Jesus responde da mesma coisa: você crê que eu posso? No ano da abundância, há pessoas que entraram aqui nessa noite com problemas complicadíssimos. Até agora advogado nenhum resolveu. Eu quero te dizer, é o teu problema, é a tua causa, traz para Jesus nessa noite. É o teu marido, é a tua esposa, é o teu filho que precisa ser liberto, traz para Jesus nessa noite. Você tem batido nas portas há muito tempo e ela não está abrindo, traz para Jesus nessa noite. Porque a palavra dele para mim e para você nessa noite é: se ninguém resolveu, traz para mim que eu tenho poder para resolver. Fecha os teus olhos, querido. O tríade aqui. Eu tinha dado um louvor para eles, mas me vem outro louvor aqui na mente. Me ama, ele me ama. Vamos colocar esse louvor aí. Há quanto tempo isso está assim? Não disperse o teu pensamento, querido. Há quanto tempo essa situação está assim? Eu disse para minha esposa: olha, amada, chega de entrar ano e sair ano, certas situações na nossa vida continuarem da mesma forma. Você entendeu a resposta do pai? Meu Deus! Pai, olha só, há quanto tempo tu vem passando por isso daí? O pai desde a infância. Porque Jesus estava falando para ele: vem cá, cara. Tu vem se deparando com isso aí há tanto tempo. Aonde tu estava, cara? Porque nós temos essa tendência, achamos, porque a coisa está no nosso controle, a gente vai empurrando com a barriga, mas a gente se esquece que aquilo que um dia era pequenininho, ele cresce e se torna grande. Mas nessa noite, entenda algo: Jesus me trouxe aqui para te dizer e te perguntar: há quanto tempo isso está assim? Tu vai continuar vendo o diabo cirandar a tua família, a tua casa, e tu vai continuar ausente, passivo, achando que o teu filho chegar 3 horas da manhã em casa, isso é normal, ele é jovem. Há quanto tempo isso está assim? Você está se deparando com algo há muito tempo, e que quando essas portas abriram, você subiu aquelas escadas, crendo que o Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo, já estava aqui, e que nessa noite tu ia sair com a tua vitória. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero te incentivar nessa noite. Tu vai sair daqui do mesmo jeito. Ele me ama. Aleluias. Você sabe por que você está aqui? Porque Ele te ama. Ele não quer que você comece esse ano continuando carregando isso, ausente. Você decidiu ao ouvir essa mensagem que você não quer mais continuar com isso.
Eu quero te incentivar nessa noite a sair do teu lugar e vir aqui na frente, porque nós vamos orar. Nós vamos impor as mãos em você, e eu creio que Jesus vai resolver. Porque os discípulos não conseguiram, mas Jesus tem poder para resolver. Aleluias. Oh Deus. Olha o teu povo, Deus. Resolveram que nessa noite a história vai mudar, Deus. Tenho ciúmes. É você e Deus agora, querido. Os pastores vão estar impondo a mão em vocês, os oficiais. Pastor Ivelto vai estar aqui comigo agora ministrando essa oração. E eu creio que o Deus do impossível vai operar na tua vida. Você vai descer aquelas escadas glorificando o teu Deus. Pastor, vem cá, querido. Vem, amado. Os oficiais, os obreiros, vamos orar por esse povo. Eles não querem sair daqui do mesmo jeito. Ele me ama. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.